Olá, gente! Então, hein? PF infla a diretoria com inquérito sobre Bolsonaro e esvazia setor de investigação, né? A Polícia Federal tem concentrado inquéritos ligados ao ex-presidente Bolsonaro na DIP, que é a Diretoria de Inteligência Policial, e esvaziado o setor responsável por conduzir investigações que correm em tribunais superiores, né? A mudança desvirtuou a missão principal da diretoria de inteligência e aproximou as investigações sensíveis ao diretor-geral da corporação, delegado Andrei Rodrigues, né, segundo integrantes da PF ouvidos sob reserva pela reportagem. O DIP é o setor da Polícia Federal responsável por definir a polícia de inteligência e realizar ações de contra-inteligência e investigações sobre terrorismo. Até 2022, os delegados vinculados à área dirigiam inquéritos geralmente relacionados à segurança nacional. Atualmente, a diretoria é responsável pelos inquéritos das milícias digitais, que envolvem os planos golpistas de Bolsonaro, né? Olha só, os planos golpistas, né? A matéria aqui já tá atribuindo já, né, a responsabilidade do Bolsonaro em relação a um golpe que nunca existiu, né? E aliados após as eleições de 2022 e a fraude no cartão de vacinação, que aquilo também não faz o menor sentido, porque ele mesmo falou que nunca tomou vacina, não quer tomar vacina, então todo mundo saberia que se tivesse algum dado registrado no site do governo constando lá que ele teria se vacinado, que isso aí seria uma fraude, porque ele falou que não se vacinou. Ou era uma fraude, ou ele, no caso, teria mentido que não se vacinou e teria se vacinado. No fim das contas, ele não se vacinou mesmo, né? Então, quem será que colocou os dados do fraudados do cartão de vacinação dele, né? Esse é o ponto. Qualquer um pode fazer isso. Um hacker pode colocar os dados do Bolsonaro lá como se ele tivesse tomado essa vacina, né? Mas será que ele fez isso ou alguém fez por ele? Óbvio, ele vai negar, né? Evidente, que alguém armou isso aí para ele, né? Porque não faria menor sentido ele ter feito isso, sendo que ele nunca, em todos os eventos que ele participou que precisava de vacina, ele não participava. Então ele nunca usou dessa questão para se favorecer, né? Das fake news, do uso ilegal do sistema de monitor, do uso ilegal de sistema de monitoramento por integrantes da BIM e das blitz montadas pela PRF no segundo turno das eleições presidenciais. Os delegados do setor ainda foram incumbidos de investigar a hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes do STF no aeroporto de Roma, na Itália. Quer dizer, esse aí é um caso ainda mais absurdo, de totalmente abuso de autoridade, né? Você tem hostilidade que aconteceu no aeroporto de Roma, isso não aconteceu nem no Brasil, questão de extraterritorialidade, né? O Brasil não pode julgar ou processar casos que ocorram fora do seu território, né? Ele deveria julgar, no caso, se tivesse alguma ilegalidade, quem deveria julgar seria a própria Itália, né? Mas obviamente não houve nenhuma legalidade, então eles puxaram isso direto para o STF. Mais um absurdo ainda, né? Porque como é que pode isso aí ser caso de Polícia Federal, sendo que, né, um xingamento, hostilidade, isso aí é caso de é, justiça comum, né? Não faz parte da Justiça Federal, né? Então ainda tem isso ainda, né? É mais um abuso aí, mais um abuso, né? A Polícia Federal tem uma área específica para conduzir investigações que tramitam no STF. Trata-se da SINC, Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, setor ligado à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado. A coordenação está esvaziada e com poucos delegados. Hoje coordena principalmente a Operação Lesa Pátria, com foco em organizadores e financiadores dos ataques de 8 de janeiro de 2023, inquéritos sobre desvios em obras custeadas com emendas, entre eles o caso do ministro Juscelino Filho Comunicações, né? Delegados ouvidos pela reportagem afirmaram sob reserva que o desvirtuamento da diretoria de inteligência, da diretoria de inteligência gera desajustes entre os setores da PF, retirando relevância do departamento responsável pelas investigações. Por tratar de assuntos sensíveis, a DIP também fica mais próxima da Direção-Geral da Polícia Federal e a sua recente metamorfose trouxe para próximo de Andrei inquéritos ligados ao golpismo. Tem um ponto aqui que eu achei muito interessante aqui, né? Nessa notícia aqui que eu achei que realmente eu deveria falar mais sobre isso aqui, né? Que tem uma certa teoria, né?
que, no caso aqui, ó, um dos... aqui não tem. Mas parece que um dos delegados aqui que foi nomeado, né, para atuar em casos desse tipo, ele era um dos delegados lá que apurou a investigação da facada do Bolsonaro lá em Minas Gerais. Então, olha só que coisa, né? Por que esse cara foi tão promovido, né? Sendo que esse caso foi bem esquisito, né? A investigação foi muito ruim, né? Que é evidente que alguém mandou matar o Bolsonaro, alguém comprou o Adélio Bispo para ele fazer aquilo, porque o Adélio Bispo tinha muitos itens ali de luxo, né? Muitos itens ali de preparo para algum cometimento de crime, que obviamente ele não teria condições de ter efetuado o pagamento de alguns desses bens, né? Então ficou evidente que alguém mandou matar o Bolsonaro. Só que, diferentemente do caso da Marielle, você teve o interesse, obviamente, de se ganhar politicamente com a morte dela. Já com o Bolsonaro, né, é evidente que a esquerda não queria que isso aí fosse investigado mais a fundo, né? Porque você sabe, no caso da Marielle, o delegado também ele fez cagada, né? O delegado, no caso, ele fez cagada também na investigação. Já nesse caso aqui, quem garante que ele não teria feito cagada, né? Aquilo, polícia, investigação policial tem um monte de erros, ainda mais num país como uma república de bananas, igual o Brasil, né? Obviamente o sistema, né, o establishment, ia ter interesse de não revelar quem fez quem estava por trás do atentado ao Bolsonaro. Né? É aquilo, a gente até hoje fica sem saber o que aconteceu, né? Porque a investigação da primeira instância foi horrível, né? Foi horrível. A conclusão foi terrível, né? E a gente até hoje não sabe quem mandou matar o Bolsonaro, né? Esse é o grande problema, né? Mas enfim, ó, a investigação inicialmente devassou o dia a dia da presidência da República em 2022 e meses depois descobriu a possível fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro e aliados, o que motivou a prisão e posterior delação de Cid. Você prender alguém por isso aqui é a coisa mais absurda, né? Obviamente, porque, como eu falei, se teve a inclusão do cartão de vacinação do Bolsonaro lá no site do governo, pode ter sido feito por outra pessoa, né? Pode ter sido feito por outra pessoa, a gente não sabe, né? Hackers fizeram isso lá atrás, né? Muitos hackers fizeram isso lá atrás, né? Mas esse é o grande ponto, né? Porque o Bolsonaro nunca utilizou isso aqui. Todo o evento, ele até queria fazer parte lá de um jogo da Vila Belmiro do Santos, né? Na Vila Belmiro do Santos, ele não pôde entrar porque ele não estava vacinado. Ele mesmo falou, eu não estou vacinado, então não posso entrar. Ele, naquela época, já tinha essa questão do cartão de vacinação dele com a vacina, com os dados da vacina, que ele tomou a vacina. Então, ele poderia ter entrado nesse jogo aí com esse cartão, mas aí eu atestar que, pô, você não disse que não tinha tomado? Então você mentiu a respeito disso ou você fraudou o cartão de vacinação? Mas ele nunca utilizou disso aí, né? Por outro lado, no inquérito da hostilização de Moraes, o delegado Hiroshi Sakaki Araújo teve de deixar a investigação após incluir em relatório o diálogo entre Roberto Mantovani, suspeito de agredir o filho do ministro, e seu advogado. Motivo de revolta na OAB. Sakaki era do setor de contra-inteligência da PF e foi substituído no inquérito pelo próprio chefe Tiago Rezende. As primeiras investigações sobre Bolsonaro foram para a DIP em 2022, por acaso. A delegada Denise Ribeiro conduziu o inquérito das milícias digitais que tinha Bolsonaro como um dos alvos, quando precisou deixar a função para entrar em licença maternidade. Esse tal de DIP aqui é o doicode deles, né? O doicode da esquerda, né? Quem diria, né, que eles iam fazer o seu próprio doicode, né? Que de fato, né, não existe crime de milícia digital, não existe isso, né? Porque os crimes que eles investigam aqui é injúria, calúnia e difamação. São crimes de menor potencial ofensivo, contravenção penal, né? Tem outros delitos ali no meio que nem existem, né? Fake news não existe, né? E esse inquérito ele existe desde 2019, é um inquérito que não acaba nunca. Então é por isso que se diz que esse DIP é igualzinho o doicode, porque o doicode fazia isso aí. O doicode eles abriam inquéritos e duravam para sempre. Então o sujeito nunca era processado, mas ele continuava preso por questões de medida cautelar. Então ele ficava preso eternamente, ad eterno, e o inquérito não acabava nunca, então ele nunca era julgado. Aí você imagina só, o cara fica preso, aí depois de anos
o Estado vem falar, não, não vamos entrar com uma ação, alguma coisa do tipo. Se o cara perdeu esse tempo todo na cadeia, é um tempo todo que ele perdeu na cadeia, que não vai recuperar, porque não teve julgamento, não teve processo. Por isso mesmo que muitos estão começando a se refugiar em outros países, o pessoal está simplesmente fugindo, está indo para outro país, o Monark fez isso, ou principalmente o Alan dos Santos, porque aquilo, vamos supor, o Alan dos Santos ia ficar preso o tempo todo, e nunca ia ter processo, nunca ia ter julgamento, então ele ia perder esse tempo na cadeia, ia ser como se fosse um sequestro mesmo, né? O Estado sequestra pessoas, né? Então o fato dele estar nos Estados Unidos já é alguma coisa. E novamente, o Orlando Santos não foi condenado a nada. Por que ele teve esse mandato de prisão expedido? Sendo que ele foi morar nos Estados Unidos em 2020 e o Moraes mandou expedir esse mandato em 2021. Ele já estava morando nos Estados Unidos, né? Agora, tem muita gente que por exemplo, o próprio Ramagem, é que o Ramagem teria interesse porque ele fazia parte do Estado, mas ele voltou. Ele poderia ter ficado nos Estados Unidos e falou, não vou não, vou ficar aqui, vou pedir asilo político aqui. E aí, iam fazer o quê, né? Seria mais complicado, né? Mas enfim. Por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo, inscrevam-se aqui no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais para me ajudar na divulgação, inscrevam-se no meu canal no Rumble, né? Usando VPN. Não tem muito o que se falar a respeito disso, só que a PF realmente ela é um órgão aí de espionagem, né? Virou um órgão de espionagem a serviço do Moraes, a serviço da esquerda, né? Obviamente, isso aí é o que ia acontecer de qualquer forma, porque a esquerda ia tentar interferir na Polícia Federal. Agora a Polícia Federal não investiga mais nada em relação à corrupção, a corrupção deixou de ser crime no Brasil, né? E agora eles investigam casos aí de menor potencial ofensivo, aí pessoas criticando políticos, né? A PF literalmente virou aí a polícia do Estado, né? Ela não mais processa ninguém por corrupção. Corrupção deixou de ser crime importante, né? Então o governo Lula faz o que quiser, vira governo de corruptos mesmo e ninguém mais se importa com isso, né? Enfim, um abraço.